gente, tudo bem? Meu nome é Márcio e este é o canal Leiturando. Eu resolvi me apresentar hoje porque eu não tenho costume de fazer isso e eu acho que eu deveria fazer isso. Mas enfim, este aqui então é o vídeo aí das indicações de livros que vocês fizeram pra mim durante o mês de julho. Então, gente, se vocês tiverem algum livro pra indicar, pode me indicar à vontade, porque eu adoro que me indicam livros, eu adoro mesmo. Vou tentar ser um pouco mais breve neste vídeo, tá? Porque eu recebi muitas indicações. Então, primeiro eu vou falar das indicações que eu recebi lá no Facebook e depois as indicações que eu recebi aqui no YouTube. Então, vamos para a primeira pessoa que me indicou um livro. No Facebook, a Cynthia Hiker me indicou O Inferno de Dan Brown. Cynthia, eu não sei se é assim que pronuncia esse sobrenome, depois você me avisa se eu falei certinho, ok? E sim, eu tenho vontade de ler este livro. Eu li todos os outros livros, né, com o personagem Robert Landau. Só faltou este. E apesar de ultimamente o Dan Brown estar sendo muito criticado, né, por ele sempre usar aquelas mesmas formulazinhas, né, na trama, né, no desenvolvimento da história, e também sempre os livros terem o mesmo começo, assim, um começo meio parecido. Apesar disso aí, eu continuo gostando muito dele. Os livros dele me prendem muito e eu gosto dessa coisa de ele colocar fatos históricos e curiosidades no meio. Ainda mais eu que gosto muito de história. O único livro que eu não gostei do Dan Brown foi o Fortaleza Digital, que eu li há muitos anos atrás. Eu lembro que o livro não me prendeu muito. Mas fora isso, os livros que tem o personagem Robert Landau eu gosto bastante. Então muito obrigado, Cynthia, pela participação e pela indicação do livro. O Jonas Michael Simora me indicou uma coletânea de contos chamado Contos Contidos, da Maria Lúcia Simões. Então, Jonas, eu dei uma procurada, uma pesquisada neste livro e eu não achei muita coisa. No Scoob mesmo não tem nenhuma resenha, eu achei uma pena, deveria ter pelo menos uma resenha lá. O máximo que eu achei mesmo foi a sinopse do livro. Então eu vou pedir para você me dar mais informações sobre o livro, o que te chamou a atenção, né, nos contos, a sua opinião mesmo, para mim ter uma noção melhor. Mas de qualquer forma eu coloquei lá na minha listinha de futuras leituras no Scoob. Todos os livros que vocês me indicam, gente, todos eles eu coloco lá na minha listinha, tá, de futuras leituras, ok? Então muito obrigado, Jonas, pela participação aí. O Gabriel Augusto me indicou O Dragão Vermelho, do Thomas Harris, que é o primeiro livro de uma coleção aí que tem o famoso serial killer aí, um dos mais famosos serial killer aí da literatura e do cinema também, né, chamado Hannibal. Mas pelo que eu entendi nas resenhas, neste primeiro livro, o Hannibal meio que fica no segundo plano, porque logo no começo da história, né, o investigador lá da FBI prende ele, e só que aí aparece outro serial killer ali na história. Aí esse agente acaba pedindo ajuda justamente ao Hannibal para tentar descobrir, né, e achar esse novo serial killer. Só que isso gera umas consequências ali. Parece bem interessante, tá, Gabriel? Eu vou dar uma pesquisada melhor nesses livros, tá? Então muito obrigado, Gabriel, pela indicação. Então vamos para as indicações que eu recebi aqui no YouTube, tá? O Valnick Silviano me indicou Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. E sim, eu já tô de olho neste livro, eu tenho vontade de ler sim. Vou contar a história de um garotinho que vira amigo de um pé de laranja lima. Parece uma história bem bonitinha, assim, bem fofa. E também ele me indicou Clarissa, do Érico Veríssimo. Eu tenho muita vontade de ler aquela coleção Tempo e Vento do escritor, é uma das metas assim da minha vida. Mas se eu tiver que ler um outro livro do autor, eu quero ver se eu pego este livro, tá, Valnickson? O livro vai falar sobre o cotidiano e os pensamentos de uma adolescente que acaba de se mudar para Porto Alegre e ela vai morar na pensão da tia dela. Então, pretendo ler este livro sim, tá? Muito obrigado, Valnickson, pela participação e pelas indicações. O Júlio César de Oliveira, que sempre está participando aqui no canal, sempre comentando. Muito obrigado, Júlio. Ele me indicou Caixa de Pássaros, que é um livro de suspense. E a premissa deste livro, gente, me chamou bastante atenção. Vai falar sobre algo que as pessoas não podem ver. Porque se elas veem essa coisa, elas meio que enlouquecem, elas ficam agressivas e depois elas se matam. E como elas se matam, ninguém sobrevive para contar o que exatamente é essa coisa. Parece bem interessante o livro, me chamou bastante atenção. Então muito obrigado, Júlio, pela indicação e pela participação. Edilene Santos, que elogiou o canal. Muito obrigado, Edilene, pelo elogio. Ela me indicou 5 livros. E 2 desses livros que você me indicou, Edilene, eu já tenho aqui em casa porque eu pretendo ler, que é o Admirável Mundo Novo e um ensaio sobre a cegueira do José Saramago. Provavelmente o primeiro vídeo do livro que vai sair aqui no canal vai ser deste aqui, tá? Porque mais gente me indicou o livro. Então eu vou tentar dar um jeito de passar esse pra frente. A Dilene também me indicou o Ulisses, do James Joyce. Só que, Dilene, eu tenho um medo desse livro porque eu vejo muita gente falar que é um livro difícil, que teve dificuldade de lê-lo. Então eu fico pensando, será que eu vou conseguir ler ele? Será que eu vou conseguir interpretar direitinho o livro? Então eu vou esperar eu ter uma bagagem maior de leituras, porque eu tenho uma bagagem de leituras muito pequena ainda. E quando eu me sentir preparado, eu vou pegar sim. E também, Dilene, me indicou mais 2 livros que eu não conhecia,
que é A Lebre com os Olhos de Amba, do Edmund Deal, que é um livro de não ficção, que esse autor, né, ele ganha uma coleção de Neitsukes, eu acho que é assim que pronuncia, é um nome japonês. Esses Neitsukes faz parte aí do artesanato japonês, né, da cultura japonesa, e são várias figuras entalhadas, né, em madeira ou em marfim, se não me engano. Aí esse autor ele recebe uma coleção desses objetos, então ele vai nos contar, né, toda a trajetória dessa coleção aí através de várias gerações de sua família. E eu vi que o livro está muito elogiado lá no Scoob, então quem sabe um dia eu pego ele para ler, tá? E também ela me indicou A Branca Voz da Solidão, da Emily Dickinson. Gente, que título de livro lindo, que é uma coletânea de poemas da escritora. E eu diria, eu não tenho muito hábito de ler poemas, mas se um dia eu for apanhar um livro de poemas, eu vou me lembrar da sua indicação, porque eu achei esse título lindo. Então muito obrigado, Direne, pela participação e pelas indicações. O Caio Matheus, que sempre está dando uma força, sempre me apoiando. E, Caio, sério, eu te considero um amigão mesmo que você mora muito longe. Muito obrigado aí pela ajuda e pelo apoio. Ele me indicou algum livro com o personagem do Sherlock Holmes, né, famoso detetive aí da literatura, e sim, eu pretendo ler sim, e provavelmente será o primeiro livro, né, que é Um Estudo em Vermelho. O Samuel Simões também já me indicou o livro, então em breve vocês vão ver aí um vídeo do livro, quase comprei esse dia. Então muito obrigado, Caio, pela participação. O Lucas Suzatti me indicou As Crônicas de Nárnia. Lucas, sim, eu quero muito ler As Crônicas de Nárnia, mas eu quero ler em inglês, tá? Eu tenho o volume único aqui de todos os 7 livros. É 7 livros? Agora eu me esqueci. Mas eu tenho o volume único com todos os livros e pretendo ler sim. O Lucas Suzatti, gente, ele tem um blog literário, ele dá dicas de livros, ele faz resenhas. Vou deixar o link do blog dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então muito obrigado, Lucas, pela participação e pela força que você sempre tem dado aí. Muito obrigado mesmo. O Filósofo dos Livros, que tem um canal no YouTube aqui também, vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. Ele me indicou 2 livros, que foi A Cidade da Lua, do Walter Júnior, e Terras Metálicas, do Renato Nonato. São 2 escritores brasileiros aí. A Cidade da Lua, pelo que entendi, vai contar a história de um homem que sai da cidade grande e ele resolve se aventurar em várias cidades pequenas lá no interior do Nordeste. Ele acredita em anjos e ele acaba se encontrando com um, e este anjo acaba pedindo ajuda a ele. E o que ele vai pedir? A gente tem que ler o livro para descobrir. Parece ser interessante esse livro, é o que mais me chamou a atenção. Esse Terras Metálicas, que é de um escritor brasileiro, também o Renato Nonato. Pelo que entendi, aconteceu uma guerra que destruiu toda a atmosfera e toda a humanidade foi obrigada a viver dentro de uma esfera. Só que essa esfera se vê ameaçada. É um livro de ficção científica, distópico, eu acho. Parece bem interessante. É legal ver escritores brasileiros assim se aventurando neste mundo de ficção científica, né, de fantasia também. Essa onda está crescendo muito. Muito obrigado, Filósofo dos Livros, tá? Pela indicação e pela participação. A Virginia Pretz, assim que pronuncia o sobrenome, Virginia, espero que eu falei certo. Ela me indicou A Menina Submersa, Memórias. Esse livro, gente, eu vejo muita gente indicar este livro. Pelo que eu entendi, é uma garota esquizofrênica e meio que misturam aí realismo fantástico com coisas sobrenaturais. Será que é isso? Eu sei que tá saindo muitas resenhas desse livro e muita gente tá falando bem. E quem sabe um dia eu pego pra ler também. Então muito obrigado, Virginia, pela participação. O Breno dos Santos, ele me indicou Misery, do Stephen King. Eu achei a premissa desse livro muito interessante. Vai contar a história de um escritor. Ele acaba, né, de terminar os rascunhos do próximo livro dele. Ele resolve então dar uma volta de carro para comemorar. Nisso cai uma nevasca e ele sofre um acidente assim no meio do nada. Aí uma moradora, né, uma mulher que mora ali pelas redondezas, acaba indo lá e socorre ele e leva ele para casa. E por coincidência, ela é uma super fã desse escritor, só que ela é louca. E ela então prende ele dentro de casa, no quarto, e começa a obrigar ele a escrever a história do jeito dela, a terminar a história. Parece bem interessante este livro. O Breno, ele fez um vídeo do livro, tá? Vou deixar o link do vídeo dele aqui na descrição do vídeo, tá, gente? O canal Romeu e Julieta, que eu já acompanho há bastante tempo, eu gosto muito do canal deles, me indicou o Cavalinhos de Prata e Planto, do José Veiga, que é um escritor goiano, que é uma coletânea de contos que vai falar sobre as perdas que nós sofremos durante a infância e como a gente usa a fantasia para lidar com isso. Parece bem interessante. Ele fez um vídeo no canal dele, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então muito obrigado, Romeu e Julieta, pela participação aqui no canal. Débora Paula, que sempre também acompanha meu canal, sempre está comentando aí. Muito obrigado, Débora. Me indicou A Batalha do Apocalipse. Já vi muita gente falar deste livro. Parece que é uma guerra que acontece no paraíso celestial entre os anjos,
demônios, uma coisa assim. Só que eu preciso dar uma lida no primeiro capítulo para ver se realmente vou me interessar pelo livro, porque eu não sei até que ponto esse tipo de livro, assim, esse tipo de história vão me prender. E assim que eu tiver a oportunidade, eu pretendo primeiro dar uma lida assim, no primeiro capítulo para ver se realmente vai me prender. E ela também me indicou o Capitã de Areia do Jorge Amado. E Débora, eu quero muito ler este livro, eu já tenho aqui em casa também. Aqui, ó. E provavelmente eu vou ler este livro depois que eu terminar a História Sem Fim, então vocês vão ver um vídeo deste livro em breve. Então muito obrigado, Débora, pela participação. E o Victor Tino, que está participando aqui muito do canal ultimamente, né, Vitor? Muito obrigado aí. Ele me indicou Cidade de Papel, só que, Vitor, eu já li o livro, já fiz vídeo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal. E, apesar das críticas que estão fazendo o livro, né, porque tudo que no Brasil faz sucesso, né, as pessoas criticam, adoram criticar, eu gosto muito do livro, acho que tem muita coisa ali profunda no livro, tá? Eu gostei muito. Então, muito obrigado, Vitor, pela participação. Então é isso, gente. Se vocês tiverem dicas de livros aí pra mim, por favor, pode deixar nos comentários, porque eu adoro. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau pra vocês.